Olá, gente! Nessa série que estamos gravando sobre ansiedade, eu quero comunicar algumas ideias que têm sido muito enriquecedoras para a minha própria vida, para a vida dos meus pacientes, para diante desta realidade nós pensarmos sobre essa temática tão importante em nossa geração. Escrevi um livro sobre ansiedade, como conviver e superar a ansiedade. Tem um seminário a respeito disso e eu tenho compartilhado em vários espaços, em vários locais, sobre a possibilidade de sermos saudáveis em meio a um mundo doente. Eu compartilhei nos vídeos anteriores a respeito da minha própria experiência no enfrentamento da ansiedade. E eu quero hoje dizer para você de forma muito nítida que a ansiedade não é um problema fisiológico, não é um problema genético, em que pese você viver numa casa onde muitos podem ser ansiosos e você dizer minha avó é ansiosa, minha mãe é ansiosa e eu também sou ansiosa, na verdade a ansiedade é uma aprendizagem que nós estabelecemos em nossa vida e a partir do pensamento nós produzimos ansiedade. A ansiedade basicamente é pensamento antecipatório negativo. Você olha para frente e se vê perdendo, olha para a viagem de avião e imagina o avião caindo. Você vai entrar no elevador e imagina o elevador enganchando. Então, em meio a esses pensamentos, isso é por sua conta. É você que produz esse pensamento e o seu cérebro pega esta mensagem e desencadeia os sentimentos ansiosos em sua vida. E aí eclode as tensões da existência. Então preste atenção. Basicamente eu tenho falado a respeito da ansiedade como 3 degraus da ansiedade. O primeiro degrau tem a ver com autoestima. Então perceba os senhores e senhoras que a autoestima é a grande promotora das tensões que desencadeiam a ansiedade em minha vida. Então, baixa autoestima produz o medo e o medo produz a ansiedade. Então não adianta você tomar uma medicação para resolver o problema da ansiedade, tomar um chá, tomar um banho, relaxar a sua vida, se você não trabalha a autoconfiança em sua vida. Você precisa reconhecer a capacidade que você tem para enfrentar os desafios da vida. E ao reconhecer essa capacidade, você não produz medo, você fica tranquilo, reconhece que você tem capacidade, não fica com medo e não tendo medo, a ansiedade não aparece. Então perceba esta realidade. Todo ansioso está com medo. E todo aquele que está com medo, o cérebro está fazendo uma análise no conceito que ele tem de si mesmo e se vê perdendo, se vê fracassando e por isso o medo aparece. Então medo é uma coisa necessária, mas ele aparece como realidade que brota de uma autoconfiança baixa em sua existência. Então eu quero desafiar você a aprender a pensar certo, pensar a realidade, acreditar em suas capacidades, compreender que você precisa investir em sua autoconfiança, acreditar em sua capacidade, reconhecer que sua autoestima precisa se equilibrar. Por exemplo, aquilo que você sabe fazer bem feito, você não tem medo nenhum em realizar. Se você é um palestrante, por exemplo, e você já tem uma experiência de palestra, você não fica ansioso, desesperado, não consegue dormir a noite anterior porque você vai fazer uma palestra, porque você já sabe que você sabe. Então, se você é um expert em cozinha, por exemplo, e cozinha muito bem, você não fica tenso ao fazer sua comida e isso não desemboca ansiedade. Mas quando nós saímos de nossa zona de conforto, entramos em outra realidade em que não temos domínio, então essa falta de domínio, essa falta de autoconfiança produz o medo. E esse medo é o que produz ansiedade. Então eu volto a dizer, a medicação ajuda e eu tenho enviado alguns pacientes meus para psiquiatras, para que eles possam ser medicados e aí eles ficam em torno de 21 dias fazendo uso da medicação e depois entra no processo de desmame e aí eles prosseguem a terapia. Porque o remédio para a ansiedade eu comparo com gelo na água fervendo. Diminui a fervura, a pessoa se equilibra, começa a dormir, começa a organizar o seu mundo, mas ele precisa tratar com a base que produz ansiedade, que é a autoconfiança e a autoestima negativa. Se ele não trabalhar isso aqui, ele vai tomar medicação para o resto da vida, porque não tem o que curar. Você não tem um problema para a ansiedade resolver enquanto as questões fisiológicas. O remédio é químico e o seu problema nada mais é do que pensamento. Então eu quero desafiar você a aprender a pensar certo.
pensar suas competências, pensar as realidades do seu mundo de dentro, saber que você tem capacidade. Nós fomos criados com muita competência e nós às vezes nos nivelamos muito por baixo, não acreditamos em nós. Então, para vencer a ansiedade, acredite em suas capacidades, desenvolva suas competências, passe a pensar certo e isso trará um grande ganho para a sua existência no enfrentamento da vida. Um grande abraço.